Hoje vamos discutir o que eu chamo, o que eu intitulei de Biden-Putin Summit, ou seja, a cúpula entre Putin e Biden, já programada há pelo menos há um mês, né, que aconteceu hoje, no dia 16, em Genebra, na parte da tarde. Ela foi feita em duas partes, houve um intervalo no meio, onde alguns temas foram abordados em profundidade. Eu quero destacar aqui três temas que eu vou discutir aqui, que é a questão da Ucrânia, a questão da prisão de dissidentes, do Alex Navalny principalmente, e a questão de hackers e cibersegurança, que são ataques que a Rússia vem fazendo sistematicamente contra os Estados Unidos e seus aliados. Quero pedir para vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais e façam os seus comentários. Vamos começar falando sobre a Ucrânia. No começo de junho, o presidente Joseph Biden já disse que defenderia a soberania e a integridade territorial da Ucrânia, enquanto tropas russas se movimentavam para a fronteira leste, onde soldados ucranianos estão em conflito com separatistas, que eles chamam de separatistas, os russos, né? Mas na realidade são tropas russas que estão apoiadas por Moscou, né? E notadamente isso é na região de Donbás, ou seja, Luhansk, na província de Luhansk e na província de Donetsk. E nesta semana, antes dessa reunião de cúpula, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, ele disse que recebeu garantias de Biden que o país dele não seria usado como ficha de barganha nessa cúpula. E de fato não foi. Que ele, Biden, né, disse que nunca trocaria nada pelos interesses ucranianos. Afirmou em entrevista a agências, no caso o Zelensky, que recebeu esse telefonema na semana passada do presidente Biden. Notem também que a Ucrânia foi um dos temas principais da conferência da OTAN, que aconteceu em Bruxelas agora na segunda e na terça-feira. E hoje foi um tema principal no encontro de Biden com Putin, mas nada ficou acertado. Inclusive, a gente pode notar até uma pergunta que um repórter americano fez sobre a entrada da Ucrânia na NATO. E o Putin olhou assim e disse, não temos nada a discutir sobre isso. Na realidade, é um assunto que o Putin não quer discutir, né? Na minha avaliação, na minha formação do meu juízo, é que ele considera a Ucrânia como parte da antiga União Soviética, como parte da Rússia, e quer de novo que ela faça parte desse Estado que ele quer formar das antigas repúblicas da União Soviética. Então ele disse, não tem nada a discutir sobre isso e não discutimos sobre isso. Biden deve ter abordado esse tema, mas ele não quis abordar. Na realidade, o Putin foi levando uns temas e o Biden foi levando outros temas, né? Então, não chegaram a uma conclusão, a algo conclusivo sobre isso. Então, resumindo, a guerra continua contra a Rússia em Donbás e na Crimeia, anexada já pela própria Rússia. Há 7 anos que essa situação de guerra não declarada continua. Também a questão de dissidência. A questão delicada que Biden levantou é a questão do Alex Navalny, que foi preso, né, no início desse ano. Foi preso quando voltou da Alemanha depois de um tratamento que foi envenenado já comprovadamente pela antiga KGB, ou seja, a FSB Rússia, e aponta tudo para o Kremlin, ou seja, deve ter o dedo de Putin. Isso aí já está muito debatido na imprensa. Mas ele, quando questionado, ele sempre recua dessa questão. E ele falou, e eu perguntaram, então, por que você tem medo na entrevista para o Putin do Navalny? Ele disse, eu não tenho medo, é que ele sabia que quando ele foi fazer o tratamento, como ele não fez o tratamento na Rússia, ele não poderia voltar, porque ele tinha algumas pendências na justiça e da sua organização. Então ele voltou, foi preso, foi julgado e foi condenado. Essa foi a resposta dele. Na realidade, ele está procurando eliminar as dissidências, assim como num dos meus últimos vídeos, onde eu falo que o presidente Putin está massacrando a oposição e prendeu muito mais gente depois do Navalny. Sem dúvida nenhuma, isso está acontecendo. E o Biden já tinha deixado claro a ele que uma eventual morte de Navalny na prisão, porque ele ficou muito doente e não estava sendo tratado, seria uma clara indicação de que a Rússia tem pouco ou nenhuma intenção de aceitar os direitos humanos. Mas o Putin deixou claro para ele que isso é uma questão interna da Rússia e que ele não aceita discutir isso
fora da Rússia. Esse é um assunto interno que cada país tem suas questões internas para discutir. A questão também dos hackers, né, e da segurança cibernética. Que vários sistemas de empresas americanas sofreram ataques cibernéticos durante já o ano passado, inclusive nas eleições, né, que o próprio presidente Biden acusou ele, e já em 2020, e esse ano, notadamente a Colonial Pipeline, que é uma empresa de energia, que eu já também abordei esse tema em um vídeo separadamente sobre isso, e assim como a JBS, uma empresa brasileira que sofreu ataque russo de hackers nos Estados Unidos e na Austrália. Em retaliação a isso, o governo Biden anunciou a expulsão de 10 diplomatas russos e também outras sanções, e a Rússia também expulsou alguns diplomatas. E eles acordaram que os embaixadores que não forem expulsos, ele apenas chamou o embaixador russo de volta, que o embaixador vai voltar ao seu posto. E o embaixador americano, que também não foi expulso, mas não foi chamado, mas foi pressionado pela Rússia a deixar a Rússia, voltará ao seu posto também. Então, ou seja, o status de relações diplomáticas vai continuar sendo como era anteriormente. E Biden disse que tem evidências claras que os culpados são russos, né? E que Moscou está negando qualquer responsabilidade sobre o ataque, mas já existem provas muito claras e concretas sobre esse assunto dos cyberataques contra os Estados Unidos efetuados diretamente do território russo. Foi uma cúpula, né? Foi um summit, como diz em inglês, cúpula, sem avanços espetaculares, sem nenhuma dúvida. Quero colocar aqui apenas algumas declarações desses principais líderes mundiais, no caso dos Estados Unidos, as duas maiores potências nucleares, sendo os Estados Unidos a maior potência nuclear e a Rússia a segunda maior potência nuclear. O Putin chamou a reunião de construtiva e sem hostilidade. E o Biden declarou a cúpula um sucesso em coletiva de imprensa, dizendo: eu fiz o que vim fazer. Né? E ele também complementou dizendo que não há um substituto para um diálogo face a face. Então ele gostou, acho que foram mais coisas de retórica, mas sem dúvida não houve avanço. Não houve avanço. Não vamos esquecer que o Biden que convidou o Putin para essa cúpula, quando dava a crise das tropas russas aparentemente ameaçando invadir a Ucrânia sob o pretexto de um exercício de manobras militares na fronteira da Rússia com a Ucrânia e também na Crimeia. Eu acho uma coisa interessante, eu assisti as entrevistas depois, eles não deram as entrevistas juntos, deram em locais separados, mas foram transmitidos pelas principais redes de televisão do mundo, onde eles disseram, a Rússia falou o seguinte, no caso o Putin falou, Rússia é responsável pela estabilidade mundial. Achei uma piada, uma gozação, por quê? Ele provoca a desestabilização, na Ucrânia, provoca desestabilização na Geórgia, entre outras regiões, né? Sem falar a questão de direitos humanos no seu país. O que é o avanço que talvez haja é uma troca de prisioneiros, onde a Rússia tem 2 ex-fuzileiros navais americanos presos, sob o pretexto de que eles eram espiões, estavam na Rússia espionando para os Estados Unidos, ou no caso para a CIA.
A questão da NATO, eu já falei que o Putin não quis discutir a questão da NATO. Não tem o que discutir sobre a NATO. Não sei se ele fez de conta que não é um problema dele, porque ele não manda na Ucrânia, a Ucrânia faz o que quiser, quando na realidade não é isso. Há uns 10 dias antes desse encontro, ele disse que a entrada da Ucrânia na NATO era uma das linhas vermelhas que ele referiu-se que não deveriam ser cruzadas. Então a guerra continua, a guerra na Ucrânia continua, a guerra na cibernética vai continuar também, não tem avanço nenhum ainda. O que ele acho que talvez abriu a porta para mais diálogos e um conhecimento maior. Mas não há nenhum avanço significativo, eu diria, não é nem espetacular, nenhum avanço significativo nas principais questões relacionadas à segurança mundial, nas principais questões relacionadas a direitos humanos, etc. Ou seja, fica tudo como dantes no quartel de Abrantes. Agradeço a vocês que assistiram ao vídeo, agradeço a vocês que nos prestigiaram. Hoje, na data de 16 de junho, que foi a data, né, estou em primeira mão noticiando isso e fazendo uma análise, a data 16 de junho de 2021, em que foi feita essa cúpula entre Biden e Putin. E não esqueçam de inscrever-se no canal, deem seu like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Obrigado a todos, Deus abençoe a todos, paz e bem.